8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente, reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Pode sentar, meus irmãos, minhas irmãs, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a viver essa palavra que o Senhor nos dá. Amém? Hoje é o domingo da misericórdia. A palavra misericórdia vem do nome, né? Do latim também, miséria, que é a miséria, né? Mas miséria não só pobreza material. Miséria não só de quem passa e sofre fome. Miséria também por causa dos pecados que cometemos. E que Deus, Ele olha para nós, e Ele não se distancia de nós, Ele não tem nojo de nós. Com o seu coração grandioso, cheio de amor, o amor dele nos alcança. E é isso que a misericórdia de Deus faz conosco. Tudo que Jesus faz, quando Ele cura uma pessoa, leproso, cego, aleijado, ou qualquer outra dificuldade de saúde, quando Ele expulsa os demônios, quando Ele fala com autoridade, quando Ele toca o coração de alguém falando ou fazendo algo e a libertação chega a essa pessoa, isso é a misericórdia de Deus manifestada na vida de todo ser humano. E ela se manifesta em nossa vida também. Quantas vezes Deus já te ajudou? Pergunta a essa pessoa que está do seu lado. Quantas vezes Deus já te ajudou? Você consegue contar? Muitas vezes. Se você disser que Deus nunca lhe ajudou, você está mentindo. Não faça isso. Ele sempre está ao nosso lado. E tudo que Deus faz é um traço da sua misericórdia. E como nos ensina a palavra, é eterna. Na missa das crianças, hoje eu perguntava: o que quer dizer a palavra eterna? Aí as crianças respondiam. E uma delas disse, né? Uma coisa que não tem fim. E é isso. A misericórdia de Deus não tem fim. Porque Deus é melhor do que a gente imagina. Deus não é como nós. Ele é melhor do que nós imaginamos. E essa é a misericórdia dele, manifestada na minha vida e na sua também. Amém? Os discípulos de Jesus experimentam isso. Eu hoje vou começar com o Evangelho, depois a gente vai também, tanto nessa primeira leitura como na segunda. No Evangelho de hoje, imagine, os discípulos de Jesus estavam reunidos ali, e o que acontece? Jesus aparece, eles estavam com medo, as portas estavam fechadas, com medo dos judeus, com medo de morrerem, de serem assassinados. E aí Jesus traz a paz para eles. Assim que Jesus aparece, ressuscitado, a frase de Jesus é: a paz esteja convosco. A paz, ele deseja que essa paz invada o coração do seu discípulo, traga o consolo, toda a tranquilidade, o que precisavam naquele momento. Por isso ele deseja: a paz esteja convosco. Depois ele sopra o Espírito Santo, ele repete essa frase 2 vezes, né? A paz esteja convosco. Depois ele sopra o Espírito Santo e ele diz: recebei, né, sobre vós o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. E é o desejo de Deus que a nossa igreja, que segue esse discipulado de Jesus, manifeste a misericórdia de Deus, seja na ação que nós padres realizamos quando a gente confessa um de vocês, trazendo o perdão de Deus a vocês e a certeza que Deus está perdoando os pecados de vocês, seja quando nós também, todos nós aqui, que seguimos Jesus,
perdoamos de coração aqueles que nos ofendem. Porque mostra que aprendemos com Ele a perdoar. E aqui eu entro na parte de Tomé, que você já conhece bastante, né? Tomé, todos os amigos ali dizem para ele: nós vimos o Senhor. E ele diz o quê? Se eu não colocar o dedo nas suas chagas, na marca dos pregos, do seu lado aberto, eu não acreditarei. E o que acontece? Jesus aparece de propósito novamente. E a primeira coisa que ele diz depois de desejar a paz, né? Ele já vai logo dizendo: Tomé, põe o teu dedo aqui. Põe o teu dedo aqui nas minhas chagas. E não seja mais incrédulo, mas fiel. Porque a fé que temos, ela nos traz a salvação. E é isso que São Pedro vai dizer na sua carta, que nós acabamos de ouvir na segunda leitura. Desejamos a salvação, desejamos o céu, desejamos a felicidade. E essa felicidade é estar na presença de Deus. E a gente deseja isso. E por isso, meu irmão, minha irmã, São Pedro vai dizer uma coisa muito bonita também na sua carta, que para alcançar a salvação, muitas vezes passamos pelas aflições. E ele diz: vocês irão passar por aflições, como o ouro é provado pelo fogo. E para quem não sabe, o ouro, quando ele é recolhido, o minério lá, ele é feio, ele não é bonito como a gente costuma ver nos anéis, nas gargantilhas, nos brincos. O ouro não é assim como a barra de ouro que a gente vê. A gente pensa que a pedrinha de ouro vem daquele jeito, mas ela vem preta, feia. Quando ela é passada pelo fogo, aí ela dá o brilho. E assim é a nossa fé. Quando somos provados diante das dificuldades da vida, das provações, é aí que a gente permanece fiel a Deus, persevera na fé, é aí que a nossa fé se mostra realmente bonita. É diante das provações. Segura a mão do seu irmão, se não está ao seu lado. Se estiver dormindo, acorde ele, faça questão de acordar ela. E diga isso para ele, que está vendo? A nossa fé precisa ser provada. Porque quando ela é provada, mostra que nós amamos a Deus de verdade, se nós não desistimos dele. Porque tem gente que na aprovação desiste de Deus. Tem gente que quando as aflições chegam, não se aproxima de Deus, se afasta dele, faz o contrário. Aí é que precisamos mais ainda dele. Então, assim como o ouro é provado no fogo e dá o brilho, a fé da gente também precisa muitas vezes ser provada, para que a gente testemunhe que crê no Senhor e que espera a salvação do nosso Deus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós que experimentamos a misericórdia de Deus, nós que vemos que Deus ele olha para nós e nos ajuda de tantas maneiras, seja financeiramente, seja com a saúde, seja com a família, seja em qualquer área da nossa vida, nós que provamos isso, que são traços da misericórdia e do amor do nosso Deus. Tudo isso, como posso eu, que experimento a misericórdia de Deus em minha vida, não ser misericordioso com os irmãos? Eu sempre uso isso nas homilias, essa comparação de um filho que o pai e a mãe ensinam a ele as melhores coisas e ele não faz o que o pai e a mãe ensinou. E os pais não falam só com a boca, fazem também o certo, são pessoas que fazem o bem. E aí o filho não aprende. Aí eu pergunto a você, o que falta? Não foram os pais que erraram, mas o filho que não quis aprender. Eu digo isso porque nós que experimentamos essa misericórdia de Deus em nossa vida, nós não podemos ficar com ela guardada dentro do coração da gente. Precisamos testemunhar essa misericórdia todos os dias. E é isso que eu queria falar para vocês, usando da primeira leitura do Atos dos Apóstolos, porque os discípulos de Jesus deram continuidade à missão que foi começada por Jesus. E Jesus desejou que eles continuassem, que não se acabassem em Jesus. E aí a gente percebe, veja, eles tinham tudo em comum. Se alguém precisava, eles faziam questão de ajudar, eles vendiam o que tinham para ajudar quem precisa. É essa a marca e o testemunho da fé dos cristãos. Era assim que eles eram reconhecidos naquele tempo. E a gente percebe como mudou de lá para cá.
Mas não mudou tanto, sabe por quê? Porque todos nós aqui temos bondade no coração da gente. Às vezes, eu percebo que Deus faz questão de que às vezes uma tragédia aconteça, não porque foi Ele que mandou, mas Ele permite, para que o coração da gente se compadeça. E para que a gente mostre o melhor de nós. E porque assim, com a misericórdia que a gente põe, quando a gente se compadece de alguém que está sofrendo por algum motivo, a gente realmente entende o quanto nós temos de Deus dentro de nós. Há uma parte dele dentro de nós. Deus colocou um pedaço dele dentro de cada um de nós. Essa capacidade de amar, de perdoar, de ter compaixão do outro. Por piores que pareçamos, né? Quantas misérias nós temos, meus irmãos, minhas irmãs. Quantos pecados nós temos em nossa vida. E eu gostaria de encerrar essa homilia falando dessa experiência que Santa Faustina teve com Cristo Jesus, que aparece para ela, né, com aqueles raios que simbolizam justamente que Jesus, ele é Deus, mas ele também é homem. E aqui entendamos a frase de Tomé, né? Porque antes, os discípulos de Jesus, eles chamavam Jesus de mestre, como um professor. Você está tendo uma aula, né? Você pergunta, professor, então professora. E eles chamavam Jesus de mestre. Mas Tomé nunca tinha visto um homem ressuscitar. Ele ouviu Jesus falar da ressurreição, mas ele não acreditava muito nessa ressurreição. Então, quando ele vê Jesus ressuscitado e ele põe ali as mãos, o seu dedo nas mãos de Jesus, que está ali as marcas dos pregos, aí a frase dele muda. Ele não chama Jesus de mestre, ele chama Jesus como meu Senhor e meu Deus. Reconhecendo que Jesus não é só um homem, porque o sangue de Jesus ali, que jorra do seu coração, aqueles raios ali em vermelho, que a gente vê na imagem do Cristo, né, misericordioso, simboliza justamente a humanidade de Jesus. Ele é verdadeiramente homem, mas aqueles raios mais azul ou branco ali, na cor da água, né, simboliza a divindade de Jesus. Ele também é Deus. Por isso que São Tomé, ele reconhece isso, né? Ele diz, meu Senhor e meu Deus. Coisa que a gente usa sempre na missa, né? Quando a gente, geralmente, né, levanta ali a Eucaristia, muita gente diz isso, meu Senhor e meu Deus. Reconhecendo que ali não é também só um pedaço de pão. Agora ali é o próprio Jesus, que tem misericórdia de nós e vem nos fortalecer em nossa miséria. Eu queria, para encerrar, dizer isso. A miséria que é nosso pecado, né? Você se culpa muito. Olha a pessoa que está ao seu lado, perto para ela. Você se culpa muito das coisas, dos erros do seu passado. Você tem vergonha dos seus pecados. Eu acho que com certeza todos nós temos um pouco, né? Cada um que deve ter pensado agora em uma coisa que você se envergonha muito, que você tenha feito, que você diz, ah, meu Deus, se alguém souber desse, eu morro de vergonha, não sei botar minha cara. Tanta coisa que a gente já fez de errado na vida, que a gente sabe vergonha, se tem vergonha de nós. São as misérias da vida da gente. É o que é mais bonito. A experiência da misericórdia de Deus é que quando a gente se confessa, no ato penitencial, a gente sente essa misericórdia do Senhor. A gente, meus irmãos e minhas irmãs, experimentar essa misericórdia, sabe que Deus, ele apaga toda ela. Ela se apagou. Há um cantor que eu admiro muito, né, católico, que é o Valmir Alencar, e ele compôs uma música muito bonita. Ele compôs uma música muito bonita que se chama Misericórdia Infinita, que é a capa do álbum e é o título do álbum, né? E na música ele diz assim, saiba que todo o teu pecado, em toda a tua vida, tudo errado que você fez em sua vida, foi uma pequena gota que se derramou no mar, na misericórdia infinita de Deus. Aí você imagina uma água suja, uma gota de água suja, que quando cai no mar, ela se acaba. Você não encontra mais aquela água suja, se aquela gota de água suja cair dentro do mar, ela se acaba. E assim, a nossa miséria do nosso pecado, quando é mergulhar na misericórdia de Deus, se acabou. Não existe mais. E Deus nos dá essa oportunidade, essa nova vida. E por isso, celebramos dentro da Páscoa do Senhor, a nova vida que o Senhor nos oferece em sua misericórdia. Amém? Mas provando a misericórdia de Deus,
Sejamos misericordiosos com os irmãos. Quem não tem pecado aqui, todo mundo tem. E por que a gente não permite que o outro tenha pecado? Às vezes a gente se culpa muito e a gente carrega isso. E quando o outro erra, a gente não permite que ele erre. Isso é uma grande mentira, porque só Deus não erra. E a gente tem que entender. É claro, não estou dizendo aqui que o outro não tem que mudar. Eu tenho que ajudá-lo, incentivá-lo a mudar, melhorar, se esforçar e se livrar do pecado. Mas eu não posso julgá-lo, porque também sou pecador. E aqui Jesus nos convida, meus irmãos e minhas irmãs, a experimentar essa misericórdia, a ser misericordioso com os outros também. Porque é isso que Ele espera de nós, que sejamos parecidos com Ele. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos todos em pé. Eu convido a todos nesse momento a juntos professarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a